Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês começam a perceber a conexão das coisas quando a gente termina uma atividade na igreja ou inicia a atividade na igreja. Quando nós terminamos o cerco de Jericó, a leitura era exatamente sobre a caridade. Iniciando o festejo, a leitura também é sobre a caridade. Porque Deus quer falar alguma coisa com isso, com essas leituras. Lucas, que é o evangelho que nós estamos meditando nesse ano, é o evangelista que fala dos pobres, e fala dos pagãos, e fala da misericórdia. É o que fala mais, não que os outros não falem, mas ele quis deixar essa marca registrada no seu evangelho. E o evangelho de hoje, ele começa com um questionamento meio que malicioso de um mestre da lei perguntando para Jesus algo que todos nós queremos. O que eu faço para receber a vida eterna? Se tem algo que eu quero, é a vida eterna. Vocês querem? Sim ou não? Senão nem vale a pena. Todo sacrifício, tudo que a gente faz, é a vida eterna. Nós temos que caminhar para isso, para a nossa vida eternamente feliz com Deus. Mas para chegar lá, tem um caminho a ser feito. Jesus sabia que aquele homem sabia o que ele estava perguntando, porque ele queria, na verdade, pegar Jesus em alguma palavra. E Jesus fala: moço, você sabe o que está escrito na lei? Como que você lê? Ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, bravo, como diz no italiano, é bravo: faze isso e viverás. E o homem, meio que, pego de surpresa por Jesus, faz uma pergunta que é o coração do evangelho de hoje: quem é o meu próximo? É aquele do qual eu estou sentado perto? É aquele que está dentro da minha casa? É aquele que está dentro da igreja, perto de mim, que trabalha na mesma pastoral? É o mendigo que está ali na praça? Sim e não. E a provocação de Jesus é exatamente para aqueles que professam uma fé. Porque um homem está caído, essa pessoa caída, ela representa todas as pessoas que estão caídas e que nós podemos alcançar. E que talvez passe desapercebido por nós, ou esteja tão evidente aos nossos olhos, mas que a gente não faz nada. Porque talvez dentro do nosso coração tem uma certa insensibilidade, ou porque a gente está apressado demais, temos muita coisa para fazer, não dá tempo. E aí, aquele homem caído lá, que foi assaltado, foi batido, que estava lá no chão, fica lá. E a primeira pessoa que passa perto dele é um sacerdote, né? O evangelho é primeiro para mim. Passa o sacerdote: não, estou apressado demais, tenho que rezar, tenho que ir para o culto, estou muito apressado, tenho que ir para a novena. E finge que não vê. Ele vê, mas finge que não vê. Às vezes, dentro da nossa própria casa, a pessoa está lá angustiada, está passando por um problema terrível, ou na nossa comunidade, a gente finge que não vê. Depois um levita, que aí entra o pessoal do canto. O levita era um grupo, eram pessoas que cantavam na igreja. Dá uma olhada: não, marquei o ensaio agora, não dá. Temos que ensaiar, temos que cantar, e tal. E aí passa quem? Quem é que passa depois? Qual é a terceira pessoa que passa? Você sabe quem era o samaritano? É aqui que está o X da questão do evangelho. O samaritano, o sacerdote e o levita eram judeus, pessoas eleitas por Deus, pertenciam a um povo eleito. O
samaritano, ele era meio que misturado com o paganismo. Então, o samaritano era uma pessoa excluída. Os judeus não gostavam de samaritanos. Se você olhar, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus, quando se encontra com a samaritana, ela logo fala, você é um judeu, eu sou uma samaritana, o que a gente tem a ver um com o outro? Eles não se davam. O samaritano era considerado um pagão, né, uma pessoa que não tinha fé direito, uma pessoa que cultuava outros deuses, enfim. Esse bendito samaritano, o que acontece? Ele chega no homem, aqui tem algumas sequências, né, que são importantes a gente entender. Olha só o que diz. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, primeiro chegou perto, viu e sentiu compaixão. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Uma vez eu vi um bispo dizer que esse samaritano é o próprio Jesus, que primeiramente cuida de nós, nos salvou, nos deu a graça do perdão dos pecados, nos colocou na pensão da igreja, para que nós estivéssemos aqui nos curando, mas ele diz para as pessoas da igreja que sou eu e que sou eu e também é você, dizendo assim, ó, toma conta dele. Dele quem? Daquela pessoa que Deus confiou a você. Toma conta dele. O que tiveres gasto a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Quem é essa pessoa, hein? Quem é essa pessoa que você precisa cuidar? O que tiveres gasto, aqui não está falando do que você gastou no normal, não, no que você vai gastar a mais, é o a mais. É aquela paciência a mais, é aquela atenção a mais, é aquela caridade a mais que o Senhor confiou para que você tivesse para cuidar daquela pessoa que precisa de você. O que tiveres gasto a mais, na volta eu te pagarei. É claro, gente, nós queremos as pessoas, né, mais educadas, nós queremos as pessoas que têm reciprocidade, nós queremos as pessoas que nos elogiam, nós queremos as pessoas mais bem aparentadas. É próprio do ser humano essa seletividade, mas Jesus não está falando disso. Ele está falando daquelas pessoas que não podem nos retribuir. É gastar a mais com aquela pessoa que talvez nem vai agradecer você. Que talvez nem vai lembrar de que você fez alguma coisa por ela algum dia. Essa é a caridade do Evangelho de Jesus. É por isso que São Paulo, na primeira leitura de hoje, diz assim, gente, o Evangelho que eu prego não é de acordo com critérios humanos. Se a gente buscar quantificar o amor que a gente gasta com os outros, a atenção, o serviço à igreja, e aquilo outro, nós estamos nos afastando do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que não é o da quantificação. É que nem Santa Teresinha disse num poema seu, né, Viver de Amor. Viver de amor é dar sem medidas, sem na terra salário reclamar. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. É esse amor que o Senhor está pedindo de nós. Então, lembre-se que o Senhor precisa de você, que o festejo é uma oportunidade de nós novamente reafirmarmos a nossa fé e pedir ao Senhor que nos dê a graça de um coração grande, um coração enorme, um coração que saiba acolher aquela pessoa que está perto de nós e que está precisando, que está caída, que está no pecado, que está deixada de lado. Quem sabe numa pessoa da comunidade que não vem mais? E que tal você ir atrás dela nesse festejo? Não, começou o nosso festejo, aí talvez a pessoa está magoada, não, porque aquela pessoa falou isso de mim.
É a ferida que a gente tem que cuidar. Nós desistimos muito fácil, gente, das pessoas. Não, tem que ir uma vez, rezar, depois de um mês vai outra vez, né? Oxalá Deus me desse essa caridade que o Evangelho está falando hoje para mim e para você, mas é a nossa responsabilidade. Eu convido você hoje, no início desse festejo, ir atrás de uma pessoa que está afastada da igreja, que não está vindo mais, que você conhece, e evangelizar e convidar. Não importa se ela não vier. O que importa é que você foi lá como um bom samaritano e anunciou o evangelho e fez a sua parte. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.